Ele era um profeta diferente. Não começou falando ao povo. Começou questionando Deus. Em vez de anunciar juízo, ele clamava por respostas. Enquanto todos esperavam uma mensagem, ele expressava angústia. Abacuque viu o caos se espalhar por Judá. Violência nas ruas, líderes corrompidos, inocentes sendo esmagados. Ele clamou, esperou, e o céu permaneceu em silêncio. Mas quando Deus finalmente falou, a resposta foi ainda mais perturbadora. Ao invés de prometer livramento, o Senhor anunciou algo que parecia uma contradição. Usaria um povo ainda mais cruel para corrigir os pecados de Judá. Como pode um Deus justo agir dessa maneira? Abacuque surge nas páginas da Escritura como um profeta que ousou fazer perguntas que muitos temem formular. Ele não era apenas um porta-voz de Deus. Era também um observador atento da decadência moral, social e espiritual do seu povo. O cenário em que viveu era denso de corrupção, violência e idolatria. Não é possível precisar com exatidão sua origem ou trajetória pessoal, mas a profundidade de sua queixa e o tom intimista de seu livro indicam um homem profundamente conectado com Deus e, ao mesmo tempo, brutalmente honesto diante dele. Na abertura do seu livro, Abacuque não começa com uma profecia, mas com uma queixa. Ele clama: "Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás?" Uma súplica registrada no livro de Abacuque, capítulo 1, versículo 2. Esse grito revela um coração cansado, frustrado por ver a injustiça triunfando entre o seu povo, sem que houvesse uma intervenção visível do céu. Sua pergunta é a mesma que ecoa no coração de muitos que, ao verem o mal prosperar, se perguntam onde está a justiça divina. Abacuque não acusava Deus, mas buscava compreender por que o Deus justo parecia indiferente ao sofrimento dos inocentes. O povo de Judá, naquela época, mergulhava numa espiral de decadência. Os juízes pervertiam o direito, os líderes se vendiam por subornos e a violência era tratada com normalidade. Abacuque não se calava diante disso. Sua indignação nasce não apenas da dor, mas da sua fé em um Deus que ama a justiça. Seu lamento é um ato de fé. Ele acredita tanto na justiça de Deus que não consegue aceitar o silêncio dele como resposta definitiva. Esse é o paradoxo do profeta. Sua queixa brota da confiança, não da rebeldia. Abacuque é a voz do crente sincero que não teme expor suas dúvidas diante do Criador. Ao contrário de outros profetas que falavam ao povo em nome de Deus, ele se dirige diretamente a Deus em nome do povo, e isso muda tudo. Ele nos ensina que a fé autêntica permite o questionamento, porque só questiona quem acredita que do outro lado há alguém que ouve. O silêncio divino, longe de calar o profeta, inflamava sua busca por respostas mais profundas. Sua trajetória nos convida a uma reflexão desconfortável. Quantas vezes nos acomodamos diante do mal, preferindo a indiferença à intercessão? Abacuque não fugiu da crise. Ele enfrentou a realidade com coragem e coração sensível. Seu livro não é um discurso moralista, mas uma oração ardente, um desabafo de um servo que amava tanto a justiça que se recusava a aceitá-la ausente. É nesse espírito que sua jornada se inicia. Existe um tipo de dor que não pode ser descrita em palavras, a dor de orar e não obter resposta. Abacuque conhecia essa angústia. Durante muito tempo, ele havia intercedido pelo povo de Judá, denunciado a corrupção, clamado por justiça, mas os céus pareciam trancados. O eco de suas orações voltava para si mesmo e o mal continuava a florescer. Essa experiência de silêncio divino é um dos momentos mais vulneráveis da fé, quando a alma se sente sozinha, mesmo acreditando que Deus está presente. A sensação de abandono que o profeta descreve em sua oração não é exclusiva dele.
Muitos salmistas também experimentaram esse silêncio, como Davi, no Salmo capítulo 22, versículo 1, onde exclama: Deus meu, por que me desamparaste? O silêncio de Deus, por vezes, não significa indiferença, mas maturação. O profeta, contudo, ainda não sabia disso. Ele via apenas a ausência, a demora, a continuidade do caos. E isso o consumia por dentro. Em meio a esse cenário, surge um ensinamento raro. Deus não se ofende com perguntas sinceras. Abacuque não blasfema, ele não acusa, mas expõe seu coração ferido. Ele ensina que não é desrespeito levar nossas dúvidas a Deus, mas sim um sinal de relacionamento verdadeiro. Se não pudermos ser honestos com o Criador, com quem mais seríamos? O silêncio divino, quando compreendido sob essa perspectiva, se transforma em espaço de escuta, onde Deus molda nossa fé antes de responder aos nossos anseios. A espera se torna, nesse contexto, um campo fértil para o crescimento espiritual. Quando a resposta tarda, o coração aprende a confiar para além das evidências. Abacuque está sendo preparado para algo maior do que ele imagina. O próprio silêncio de Deus está carregado de sentido, ainda que não compreensível naquele momento. O que o profeta ainda não sabia era que sua oração seria respondida, mas de um modo que abalaria todas as suas expectativas. O que pode ser mais doloroso do que o silêncio de Deus? Talvez apenas uma resposta que contrarie totalmente o que pedimos. E é exatamente isso que acontece com Abacuque no próximo momento de sua jornada. Ao abrir os lábios para responder, Deus não conforta o profeta, mas lhe revela algo ainda mais inquietante. O silêncio agora dá lugar a uma voz. Mas não é o que o coração de Abacuque esperava ouvir. Quando finalmente Deus rompe o silêncio, a resposta que oferece a Abacuque é desconcertante. Não há promessas imediatas de restauração, nem anúncios de justiça sendo feita entre os líderes de Judá. Em vez disso, o Senhor declara que está levantando os caldeus, um povo impiedoso, cruel, sedento de poder, como instrumento do seu juízo. Isso está registrado no livro de Abacuque, capítulo 1, do versículo 5 ao 11. A notícia é devastadora. Abacuque não estava preparado para isso. Ele esperava redenção, mas recebe juízo. Esperava consolo, mas escuta destruição. A reação do profeta é de profundo espanto. Como poderia um Deus santo, que não pode contemplar o mal, usar uma nação ainda mais ímpia que Judá para punir o seu povo? O plano divino parece contradizer a própria justiça que Abacuque tanto defende. A crise de fé se intensifica, pois agora não é mais o silêncio que atormenta o profeta, mas a fala de Deus. A resposta recebida é tão dolorosa quanto a ausência que a precedeu. Aqui emerge um dos maiores dilemas teológicos do livro. Deus pode usar agentes ímpios para cumprir seus propósitos santos? A resposta, embora difícil, é afirmativa. Em diversas ocasiões nas Escrituras, o Senhor se vale de reinos estrangeiros para corrigir e disciplinar Israel e Judá. Isso não significa que Deus aprova a maldade desses povos, mas sim que Ele é soberano o suficiente para transformar até o mal em ferramenta para um bem maior. Essa é uma verdade que desafia a lógica humana e exige uma fé madura para ser assimilada. O que Abacuque começa a entender é que Deus não age segundo nossas expectativas. A justiça divina não se limita às categorias humanas de certo e errado. Há momentos em que a resposta de Deus desconstrói nossos anseios mais sinceros, não por crueldade, mas porque sua sabedoria ultrapassa a nossa. O profeta, nesse momento, é forçado a revisitar suas certezas e abrir mão de sua compreensão limitada para abraçar uma revelação maior. O caminho da fé, a partir desse ponto, não será mais baseado em sentir-se compreendido por Deus, mas em confiar, mesmo quando não se entende.
Abacuque entra em uma nova fase. Não é mais o profeta que clama, mas o homem que precisa lidar com o impacto de uma resposta divina que quebra suas expectativas. É esse o início de uma transformação interior que moldará todo o restante de sua jornada espiritual. A menção aos caldeus, como parte do plano divino, não apenas surpreende Abacuque, mas também nos confronta com uma das maiores tensões da fé: o fato de que Deus pode utilizar agentes ímpios para executar seus desígnios. Os caldeus, também conhecidos como babilônios, eram uma potência militar em ascensão, conhecidos por sua brutalidade, pela dominação implacável e pelo desprezo por qualquer moralidade que não servisse aos seus interesses. A escolha desse povo como ferramenta de juízo parece, à primeira vista, incoerente com o caráter justo de Deus. No entanto, é justamente aí que o profeta é convidado a mergulhar em águas mais profundas da soberania divina. Deus descreve os caldeus com palavras que acentuam sua crueldade. Rápidos como leopardos, ferozes como lobos ao entardecer, voando como águias prontas a devorar. Essas imagens, encontradas no livro de Abacuque, capítulo 1, versículo 8, não suavizam a natureza destrutiva do Império Babilônico, mas mostram que Deus conhece perfeitamente o instrumento que está usando. Ele não ignora a maldade do povo escolhido para o juízo. Ao contrário, ele expõe cada detalhe, como quem diz ao profeta: sim, eles são exatamente assim, e mesmo assim os usarei. O desconforto de Abacuque é compreensível. Em sua lógica, Deus punir o povo de Judá com outro ainda mais perverso parecia uma violação de justiça. Mas essa lógica humana é precisamente o que Deus está desafiando. O Senhor mostra que ele não é limitado por parâmetros humanos. O seu governo é absoluto e transcende os moldes de compreensão terrena. Isso não significa que ele seja injusto, mas que sua justiça não se curva à superficialidade das aparências ou à linearidade de nossos julgamentos. O uso dos caldeus revela que Deus não apenas corrige seu povo, mas também julga as nações. Embora os caldeus sejam usados como instrumento de disciplina, sua própria maldade não será ignorada. Eles também serão responsabilizados por seus pecados. Isso se torna claro mais adiante na profecia, onde o próprio Deus anunciará o juízo contra eles. Aqui aprendemos que o fato de Deus permitir algo não significa que ele o aprove ou que o mal ficará impune. Tudo está sob seu controle e será tratado no tempo devido. Esse momento ensina que a justiça de Deus não se limita ao presente, nem ao nosso senso de urgência. Às vezes, o próprio mal se torna uma ferramenta para revelar o bem, e mesmo aquilo que parece contraditório, na eternidade, se encaixará no plano maior do Criador. O profeta ainda luta com isso, mas já começa a perceber que está lidando com um Deus cuja sabedoria é mais vasta do que qualquer entendimento humano pode alcançar. A inquietação de Abacuque cresce diante da revelação que recebeu. Sua segunda queixa, agora registrada no livro de Abacuque, capítulo 1, versículo 13, é quase uma acusação. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora o que é mais justo do que ele? A pergunta é intensa, reveladora de um coração em conflito. O profeta não está apenas confuso, ele está profundamente angustiado com a ideia de que a perversidade parece vencer com a permissão divina. Como um Deus puro pode tolerar tamanha injustiça? A percepção de que o justo sofre enquanto o ímpio prospera não é nova. Jó se debateu com essa questão. Os salmistas lamentaram o mesmo, e até hoje muitos se veem presos a esse dilema. Abacuque, no entanto, leva essa tensão ao limite. Ele apresenta a Deus a aparente incoerência do plano revelado, questionando se não haveria outra forma de corrigir Judá sem se valer de um povo que sequer reconhecia
o Senhor. Era como se ele dissesse: a tua medicina, Senhor, não está mais amarga que a própria doença? Deus, porém, não repreende Abacuque por sua franqueza. O silêncio anterior deu lugar a um diálogo intenso, e isso é parte do processo de amadurecimento espiritual. Ao expor sua dor, o profeta está, de fato, sendo moldado. Deus não se mostra ameaçado pelas perguntas humanas. Pelo contrário, ele convida à reflexão, à escuta e ao confronto interior. A resposta para o dilema do profeta virá não com lógica, mas com revelação. Antes de resolver suas dúvidas, Deus está interessado em transformar sua visão. Neste ponto, a fé de Abacuque é confrontada com um dos atributos mais difíceis de se aceitar: a soberania de Deus. O profeta começa a entender que a justiça divina não se revela em pedaços isolados, mas no todo. O fato de um povo ser usado para o juízo de outro não os exime de sua própria responsabilidade. O mal não triunfa impunemente, ele é apenas temporariamente utilizado para fins que a mente humana não pode abarcar por completo. Abacuque, então, se vê entre o desconforto e a confiança. Ainda não tem todas as respostas, mas já sabe que Deus continua no trono. A justiça divina, mesmo quando parece confusa, nunca falha. É nesse ponto de tensão entre o que se sente e o que se crê que a fé verdadeira começa a brotar com profundidade. E o profeta está prestes a ouvir uma das declarações mais poderosas de toda a Escritura. É no ponto mais tenso do diálogo entre o profeta e Deus que uma verdade eterna é revelada. Mas o justo viverá pela sua fé. Essa frase, registrada no livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 4, se tornou um dos pilares da teologia bíblica, ecoando nos escritos de Paulo em Romanos, Gálatas e Hebreus. Ela não é apenas uma resposta às dúvidas do profeta, mas um marco que redefine toda a forma de se relacionar com Deus. Em vez de buscar compreender todos os caminhos divinos, o justo é chamado a viver por fé, mesmo no silêncio, na dor ou na confusão. A fé que Abacuque é convidado a desenvolver não é uma fé cega, mas uma confiança que nasce no coração após o confronto com as realidades mais duras. Não é crer sem pensar, mas confiar mesmo depois de pensar e não encontrar respostas claras. É a fé que se apoia não nas circunstâncias, mas no caráter de Deus. Ao declarar que o justo viverá pela fé, o Senhor não está oferecendo uma fuga da realidade, mas uma nova lente para enxergá-la. Em vez de se desesperar com o caos, o profeta é chamado a enxergar além do presente. Essa verdade atravessa os séculos e ainda hoje desafia os crentes. Quando oramos e o céu parece mudo, quando clamamos por justiça e vemos a corrupção florescer, quando tudo desmorona ao nosso redor, essa é a chave que sustenta: viver pela fé. Não é uma solução mágica, mas um fundamento sólido. A fé não remove o sofrimento, mas nos ancora em meio a ele. É o fio invisível que liga a alma ao propósito divino, mesmo quando tudo parece sem sentido. A beleza dessa declaração está no fato de que Deus não promete explicações, mas oferece presença. O justo não vive por ver, mas por confiar. E essa confiança é alimentada pela revelação de quem Deus é. Abacuque, que iniciou seu livro com perguntas e lamentações, agora é conduzido a um tipo de certeza que não depende de resposta, mas de relacionamento. A resposta de Deus não elimina a dor, mas fortalece o profeta para atravessá-la. Esse versículo transformador se tornaria, séculos depois, o estopim da reforma protestante e base teológica para grandes movimentos de fé ao longo da história. Mas antes disso, foi a âncora para um profeta que ousou perguntar e, no processo, encontrou algo mais valioso do que respostas. Encontrou uma fé capaz de sustentá-lo no meio do silêncio, da espera e até mesmo do juízo.
A espera é uma das experiências mais universais e desconfortáveis da fé. Para Abacuque, entre o seu clamor e a revelação divina, houve um tempo de silêncio, de conflito interior e de transformação. O que muitos consideram como demora, no plano de Deus, é preparação. Quando o Senhor diz ao profeta: "A visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Se tardar, espera-o." Palavras encontradas no livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 3. Ele não está apenas adiando uma resposta, mas ensinando o valor de uma fé perseverante. O tempo da espera não é vazio, é laboratório de amadurecimento espiritual. Abacuque precisava compreender que nem toda resposta virá no ritmo da nossa ansiedade. O intervalo entre o pedido e a manifestação de Deus é muitas vezes onde a verdadeira obra do Espírito se realiza. É nesse espaço que a fé deixa de ser teoria e se transforma em experiência vivida. O profeta, antes impaciente por justiça imediata, agora é convidado a observar, escrever a visão e aguardar seu cumprimento. A atitude muda, ele deixa de exigir e passa a vigiar. Essa postura revela uma lição vital: o tempo de Deus não é o nosso. O que para nós parece demora, para Ele é precisão. Quando o Senhor determina que a visão será cumprida no tempo certo, Ele nos desafia a confiar em sua soberania e não em nossos calendários. A demora não é negligência, mas parte da estratégia divina para nos moldar. O próprio Jesus ensinou essa lógica do reino ao falar sobre o agricultor que semeia e precisa esperar a colheita em Marcos, capítulo 4, versículos 26 ao 29. Há um tempo de germinação invisível que precede a manifestação visível. Abacuque passa a entender que há sabedoria na espera, não apenas por aquilo que se espera receber, mas por quem se torna durante o processo. Enquanto aguarda, o profeta é transformado. Suas queixas se tornam contemplação, seus gritos se convertem em observação atenta, e sua fé, antes inquieta, agora começa a se enraizar na paciência. A espera, portanto, não atrasa o plano de Deus, mas o revela com mais profundidade. É nesse compasso entre a revelação e o cumprimento que a alma aprende a confiar sem ver. O silêncio entre a promessa e a realização deixa de ser tortura e passa a ser sagrado. Deus não se apressa, mas também não se atrasa. O profeta que antes queria pressa, agora aprende a andar no compasso da eternidade, onde tudo acontece no tempo perfeito, ainda que os olhos naturais não enxerguem. Quando Deus convida Abacuque a escrever a visão, Ele está pedindo mais do que um simples registro profético. Trata-se de uma revelação que traz consigo um peso, uma responsabilidade, uma carga espiritual. Ver o que Deus está prestes a fazer não é apenas um privilégio, é também um fardo. O profeta é incumbido de tornar pública uma palavra que, embora verdadeira, será difícil de ser aceita. O Senhor lhe diz para escrever de forma clara, para que até quem passe correndo possa ler. Isso está em Abacuque, capítulo 2, versículo 2. Uma indicação de que a mensagem seria urgente e inegociável. Nem sempre queremos ver o que Deus vê. Há momentos em que a revelação nos assusta, pois ela desnuda realidades que preferíamos ignorar. Abacuque viu a corrupção do seu povo. Depois viu a crueldade dos caldeus, e agora encara uma visão mais ampla do juízo e da justiça divina que envolve toda a terra. O profeta se depara com verdades que desafiam sua fé, sua teologia e sua esperança. A visão agora não apenas revela o que Deus fará, mas também mostra o quão longe o coração humano pode se afastar de seu Criador. A responsabilidade de carregar essa visão é o que marca profundamente os profetas verdadeiros. Jeremias dizia que a palavra de Deus era como um fogo ardente nos ossos. Ezequiel comia o rolo da profecia e seu gosto era doce na boca, mas seu conteúdo era amargo.
Abacuque entra nesse mesmo lugar espiritual. Aquele que vê mais profundamente precisa suportar o peso do que foi revelado. Ver o futuro segundo Deus exige coragem para não se desesperar e humildade para não julgar precipitadamente. Ao ser chamado a escrever a visão, Abacuque se torna uma ponte entre o céu e a terra. Sua função agora não é apenas clamar por justiça, mas anunciar o que virá e preparar o povo para suportar o que Deus determinou. Ele percebe que sua dor inicial o levou a um lugar mais elevado, onde o sofrimento se transforma em missão. A visão recebida não é apenas para ele, mas para todos os que viriam depois. Sua fidelidade em escrevê-la garantiria que gerações tivessem acesso à verdade revelada. O peso da visão não destrói o profeta, mas o purifica. A dor de enxergar o invisível o conduz a um lugar de rendição mais profunda. Abacuque deixa de lutar contra os métodos de Deus e passa a se curvar diante de sua vontade. Ele aprende que ver além do óbvio é um dom, mas também uma cruz. E quem aceita ver o que Deus mostra deve estar disposto a carregar o impacto disso na alma. Até aqui, Abacuque se debatia com a aparente injustiça do uso dos caldeus como instrumento de correção. No entanto, ao avançarmos no texto, encontramos um momento crucial. Deus não apenas revela que usará os caldeus, mas também anuncia seu julgamento. No capítulo 2, dos versículos 6 ao 19, o Senhor pronuncia 5 ais contra eles. São declarações de juízo, denúncias contra sua ganância, violência, embriaguez, imoralidade e idolatria. Deus mostra que está atento às ações dos caldeus e que sua maldade também será pesada na balança divina. Cada ai funciona como uma sentença específica. O primeiro é contra a ganância que os levava a saquear nações. O segundo contra a arrogância de quem construía cidades com sangue. O terceiro denuncia a exploração e a desumanização. O quarto repreende a imoralidade e embriaguez. E o quinto condena a idolatria cega e inútil. Esses ais revelam que nenhum mal será ignorado. Os caldeus, mesmo sendo usados por Deus, não escapariam de sua própria colheita. O juízo não é parcial. O Senhor não tem 2 pesos e 2 medidas. Abacuque, que antes via apenas a injustiça aparente, agora testemunha a justiça completa. Deus mostra que todo ato maligno será julgado, inclusive aqueles cometidos por quem ele temporariamente permitiu agir. Não há contradição na justiça divina, apenas uma complexidade que os olhos humanos nem sempre conseguem captar de imediato. O profeta começa a compreender que o silêncio de Deus não era omissão, mas espera pelo momento certo de intervir. Esses ais também funcionam como um aviso para todas as nações. Deus não é apenas o Deus de Israel. Ele é o Senhor de toda a terra. Seu juízo não conhece fronteiras políticas ou étnicas. A justiça divina alcança todos os que praticam a injustiça, sejam judeus, caldeus ou qualquer outro povo. Abacuque, ao ouvir essas declarações, encontra alívio. Ele vê que Deus não apenas responde, mas responde com precisão, justiça e equidade. Ao final desse oráculo, algo muda na atmosfera espiritual do texto. O profeta que questionava passa a contemplar. A revelação do juízo completo alivia parte da tensão interior de Abacuque. Agora ele entende que Deus não deixou o mal sem resposta. Ele apenas estava aguardando o momento certo para agir com perfeição. E quando Deus fala, cada palavra carrega o peso da eternidade e o selo de sua justiça inabalável. Abacuque, depois de ouvir os 5 ais proferidos por Deus contra os caldeus, se depara com uma cena simbólica que transcende o tempo. A comparação entre a idolatria vazia e o Deus vivo que fala.
No capítulo 2, versículo 18 ao 20, o Senhor confronta a prática de confiar em imagens esculpidas por mãos humanas, objetos que não podem falar. A crítica não é apenas teológica, mas profundamente existencial. O contraste é direto. Enquanto os ídolos são mudos, inertes e dependentes de quem os fabrica, o Deus de Israel é aquele que responde, que age, que se manifesta. A ironia é marcante. O homem faz um objeto, reveste-o de ouro ou prata, e depois se curva diante dele como se fosse fonte de poder e salvação. Essa crítica à idolatria não se limita às estátuas físicas. Ela se estende a qualquer substituto que o coração humano eleva acima de Deus. E isso inclui poder, riqueza, ideologias, status. Abacuque denuncia não apenas a idolatria dos caldeus, mas uma tendência presente em toda a humanidade. Buscar segurança em fontes que não têm vida. O profeta começa a perceber que a grande tragédia da idolatria é a substituição do diálogo com Deus por um monólogo interno. O ídolo não responde, não confronta, não corrige. Ele confirma as ilusões de quem o adora. Já o Deus verdadeiro fala, e quando fala, transforma. Ele pode se calar por um tempo, mas quando decide se manifestar, sua voz abala estruturas, redefine histórias e muda destinos. É o que ele está fazendo com Abacuque desde o início da jornada. O versículo 20 encerra esse trecho com uma declaração poderosa. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Aqui o silêncio assume um novo significado. Não mais o silêncio da ausência, mas o silêncio reverente diante da presença. Agora é a terra que se cala, não por desespero, mas por temor e admiração. Abacuque aprende que o silêncio de Deus nunca foi vazio, mas carregado de autoridade. O Deus que fala também ensina a hora de ouvir em reverência. Nesse ponto da narrativa, a maturidade espiritual do profeta se torna evidente. Ele saiu de um estado de inquietação para uma postura de adoração. O contraste entre o ídolo que não fala e o Deus que reina muda completamente sua perspectiva. Abacuque está pronto para algo novo, não mais apenas para ouvir, mas para reagir com fé diante daquilo que ouviu. Ao longo da caminhada de Abacuque, um dos elementos mais marcantes foi o silêncio de Deus. O silêncio inicial, que parecia ausência, agora revela sua verdadeira função: ensinar. A pedagogia divina se manifesta muitas vezes no espaço entre o clamor humano e a resposta celestial. Esse silêncio, longe de ser descaso, é uma forma de conduzir o coração à profundidade, de provocar reflexão e de desenvolver a fé. É nesse intervalo que o caráter é forjado e o relacionamento com Deus é testado e purificado. Abacuque aprendeu que nem toda resposta precisa vir no momento do pedido. O próprio livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 7, nos lembra que há tempo de calar e tempo de falar. Deus, como um mestre habilidoso, sabe quando deve falar e quando deve permitir que o silêncio cumpra sua função formadora. O silêncio divino tem o poder de provocar o que nenhuma resposta imediata conseguiria. Uma busca intensa, uma autoavaliação sincera e uma fé que não se baseia apenas em sensações. O silêncio de Deus é uma escola para quem está disposto a aprender. Ele ensina paciência a quem está acostumado à pressa, ensina dependência a quem confia demais em si mesmo e ensina reverência a quem perdeu o senso do sagrado. Abacuque experimenta todas essas lições ao longo de seu diálogo com Deus. O profeta que antes questionava a justiça divina, agora contempla sua grandiosidade em silêncio reverente. Ele entende que há mais aprendizado no silêncio que prepara do que na resposta que conforta. Esse processo é profundamente atual. Quantas vezes, diante de orações aparentemente ignoradas, não somos levados a acreditar que Deus nos abandonou?
Mas a jornada de Abacuque mostra que o silêncio pode ser apenas o cenário de uma resposta que está sendo preparada com perfeição. Deus nunca esteve ausente. Ele apenas escolheu o tempo certo para intervir. E nesse tempo ensinou mais do que 1000 palavras poderiam expressar. Ao olhar para trás, o profeta não vê mais o silêncio como um vazio, mas como uma pausa estratégica para transformar seu coração. A ausência de resposta imediata não foi um castigo, mas um chamado à profundidade. E é com esse entendimento que Abacuque avança para o momento mais sublime da sua experiência. A transformação do lamento em louvor, da inquietação em confiança, da dúvida em cântico. A virada espiritual de Abacuque é um dos momentos mais marcantes de toda a profecia. Aquele que começou sua jornada clamando por justiça, perplexo com o silêncio de Deus, agora canta. No capítulo 3, o tom muda completamente. Não há mais perguntas, não há queixas, há adoração. O profeta eleva uma oração em forma de poesia, cheia de referências ao poder de Deus manifestado ao longo da história. Ele lembra dos feitos do Senhor desde os dias de Temã e Parã, numa clara alusão à travessia do deserto e à presença gloriosa que acompanhou o povo em sua libertação. Isso pode ser lido em Abacuque, capítulo 3, versículos 3 ao 5. O que aconteceu com Abacuque não foi uma mudança nas circunstâncias, mas no seu interior. O povo ainda enfrentaria o juízo. Os caldeus ainda representavam ameaça, mas o profeta não era mais o mesmo. O clamor angustiado deu lugar a um cântico de exaltação. Ele passou a enxergar Deus acima das circunstâncias. O profeta encontrou, no caráter divino, a base da sua paz. Esse é um ponto essencial da espiritualidade bíblica. A verdadeira transformação não é quando tudo muda ao nosso redor, mas quando somos mudados por dentro. O cântico de Abacuque é repleto de imagens fortes que retratam a majestade divina como uma tempestade que marcha sobre a terra. Ele vê Deus vindo para salvar o seu povo, montado em cavalos, com raios saindo de suas mãos. São imagens poéticas, mas carregadas de teologia. Elas não servem apenas para enfeitar o texto, mas para afirmar que Deus não é indiferente à história humana. Ele se levanta, intervém, sacode os reinos e salva os seus. O profeta agora canta não porque tudo está resolvido, mas porque confia no que Deus fará. Essa mudança de postura nos ensina que o louvor verdadeiro nasce muitas vezes no meio da dor. Não é fruto da negação da realidade, mas da escolha de confiar mesmo quando ela parece sombria. Abacuque não espera o fim da tempestade para louvar. Ele canta no meio dela. Isso é fé madura. É a certeza de que Deus continua sendo Deus, independentemente das circunstâncias. O profeta entendeu que, embora o mal pareça prevalecer por um tempo, o final da história pertence ao Senhor. Ao transformar sua angústia em cântico, Abacuque deixa um legado espiritual que ecoa até hoje. Ele nos mostra que a jornada da fé pode começar com perguntas, mas não precisa terminar nelas. O profeta encontrou na presença de Deus um lugar seguro para sua alma, e foi nesse encontro que nasceu sua canção, não de euforia, mas de reverência, confiança e profunda esperança. Abacuque encerra seu livro com uma oração que é ao mesmo tempo um hino de exaltação e um testemunho de rendição. O profeta, que iniciou sua jornada clamando com angústia por justiça, agora transforma suas palavras em adoração. O capítulo 3 de seu livro é uma composição litúrgica, possivelmente usada entre os levitas, marcada pelo termo selá, comum nos salmos, indicando uma pausa meditativa. Esse detalhe reforça que sua oração é mais do que súplica, é louvor. Abacuque não espera que tudo melhore para adorar.
Ele adora mesmo sem ver a melhora. A oração começa com reverência. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, como está escrito em Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Esse temor não é medo paralisante, mas reconhecimento da grandeza de Deus. O profeta ora pedindo que o Senhor avive a sua obra e, mesmo lembrando-se do juízo vindouro, roga por misericórdia. Aqui está uma das marcas mais belas da maturidade espiritual: a capacidade de clamar por intervenção divina sem perder a reverência e de confiar na justiça sem abrir mão da esperança. Abacuque segue recordando os feitos poderosos de Deus na história. Ele menciona manifestações divinas no passado, relembrando que o Senhor já interveio de forma gloriosa para salvar o seu povo. As imagens evocadas, como a presença de Deus se movendo pelos montes, a terra tremendo, o sol e a lua parando diante de sua luz, são ecos de eventos como o êxodo do Egito e a conquista de Canaã. O profeta não precisa de milagres atuais para louvar, pois se apoia na fidelidade de Deus demonstrada ao longo das gerações. Ao colocar suas esperanças no Deus da história, Abacuque nos ensina a olhar para trás, com gratidão, e para frente com confiança. Ele não nega a realidade presente, mas escolhe se ancorar no que é eterno. A oração que começa com temor se transforma em celebração, pois ele percebe que mesmo que tudo falhe, Deus não falhará. Sua alma encontrou um novo chão, não mais nas respostas que esperava, mas na presença constante do Senhor. O que deveria ser apenas o encerramento de um livro se torna o ponto mais alto de uma transformação espiritual. Abacuque não é mais o mesmo homem do início. Sua oração é testemunho vivo de que o encontro com Deus muda tudo, mesmo quando as circunstâncias permanecem difíceis. Louvar no vale é diferente de cantar no monte, e o profeta agora canta do fundo da alma. Chegamos ao ápice da mensagem de Abacuque com uma das declarações mais corajosas e profundas de toda a Escritura. Ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Palavras registradas no capítulo 3, versículo 17 ao 18. Essa confissão não é teórica. Ela nasce de um coração que atravessou a crise, enfrentou o silêncio de Deus, foi confrontado pela justiça divina e, por fim, escolheu confiar mesmo sem garantias visíveis. Abacuque lista uma série de tragédias econômicas que, para o povo agrícola de sua época, representariam um colapso total. Figueira, videira, oliveira, campos, ovelhas, gado. Tudo o que sustentava a vida e a dignidade de uma família podia ser perdido. E mesmo diante dessa possibilidade, o profeta declara sua alegria. Isso não é negação da realidade, mas uma escolha espiritual deliberada. Ele decide se alegrar em Deus, não nos resultados. Esse tipo de alegria é diferente da euforia circunstancial. É uma alegria fundamentada no caráter de Deus e não nas circunstâncias. Abacuque compreende que o Senhor é suficiente mesmo quando tudo falta. Ele descobriu que a presença de Deus é mais valiosa do que a prosperidade dos bens. Sua fé amadureceu a ponto de desvincular sua adoração das circunstâncias externas. E esse é um ponto vital para qualquer um que deseje caminhar com Deus com profundidade. Essa postura profética desafia a lógica humana, especialmente em uma cultura que mede bênção por resultados. Abacuque nos mostra que o verdadeiro contentamento não está no que se tem, mas em quem se conhece. Sua declaração é um ato de resistência espiritual contra o desespero, um lembrete de que é possível ter paz, mesmo no meio da escassez, e que é possível ter alegria mesmo quando a colheita não vem. Ele não adora a Deus pelo que Ele dá, mas por quem Ele é.
Essa atitude aponta para uma espiritualidade madura, que permanece firme quando tudo o mais desmorona. Abacuque nos ensina que a fé verdadeira não é um contrato de troca, mas uma aliança de confiança. E quem confia de verdade pode dizer com ele que mesmo sem figos, videiras, ovelhas ou campos férteis, ainda assim há motivo para se alegrar, porque o Senhor é a fonte que nunca seca. A última frase do livro de Abacuque encerra não com uma promessa, mas com uma declaração de fé inabalável. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das corças, e me fará andar sobre as minhas alturas. Como está escrito em Abacuque capítulo 3, versículo 19. Essa afirmação resume toda a jornada do profeta. Ele começou na escuridão da dúvida, passou pela dor da revelação, atravessou o silêncio divino e chegou ao topo da confiança plena. Ele não diz que será poupado da luta, mas que será fortalecido para enfrentá-la. A imagem das corças, animais ágeis, que se movem com segurança por terrenos íngremes e perigosos, é uma metáfora poderosa para a fé, que se adapta, se equilibra e vence os caminhos difíceis. Abacuque não espera mais um caminho plano. Ele confia que terá estabilidade mesmo nos terrenos escorregadios. A confiança do profeta agora não está na mudança da estrada, mas na firmeza que Deus lhe dará para trilhar qualquer jornada. Essa fé não é a que exige explicações, mas a que se fortalece na presença. Abacuque aprendeu que Deus não precisa justificar seus caminhos para ser digno de confiança. A fé que vence o silêncio é aquela que se alimenta do caráter de Deus, não da quantidade de sinais. Ele não precisou ver a vitória sobre os caldeus para descansar. Bastou-lhe saber que Deus estava no controle, que a justiça viria no tempo certo e que nada escaparia dos olhos do Eterno. O final do livro nos deixa uma mensagem essencial. A fé que vence o silêncio é aquela que escolhe confiar, mesmo quando a lógica falha, mesmo quando os resultados não aparecem, mesmo quando as promessas parecem distantes. Abacuque não recebeu todas as respostas, mas recebeu algo melhor. Uma nova visão de Deus e de si mesmo. Ele aprendeu a confiar no escuro, e essa confiança o elevou espiritualmente a lugares onde apenas os corajosos conseguem chegar. O profeta que começou questionando, termina adorando. Aquele que clamava por justiça, termina proclamando confiança. Ele não fugiu da crise, enfrentou o silêncio, encarou o juízo e saiu fortalecido. Abacuque nos mostra que a verdadeira vitória espiritual não está em evitar o sofrimento, mas em atravessá-lo de mãos dadas com Deus. E quando isso acontece, os pés se tornam firmes como os da corça, e as alturas se tornam acessíveis, mesmo nos dias mais escuros. Histórias como a de Abacuque reacendem algo que o tempo não apaga: a certeza de que Deus continua escrevendo nos bastidores, mesmo quando o silêncio parece longo demais. Quero muito saber como essa mensagem tocou sua caminhada. Compartilhe sua percepção nos comentários. Se conhecer alguém que também precisa ouvir essa verdade, envie este vídeo para essa pessoa. E claro, fique à vontade para se inscrever no canal. Sua presença aqui faz toda a diferença.